E como a gente combinou, nós vamos trabalhar mais de uma forma prática. Cada um apresenta uma sugestão, uma ideia, uma aplicação e a gente vai usando o material que eu trouxe. Nós temos dois materiais. Nós temos uma listagem que a gente chama Saltério de Davi e a outra que é um referencial dos Salmos, que tem uma melhor tradução que eu vou explicar para vocês. Vou começar a falar da Bíblia. A Bíblia que nós usamos foi uma Bíblia que foi traduzida direto do hebraico para o inglês e do inglês para o português, que é essa Thompson. A língua inglesa e a língua portuguesa, embora a portuguesa seja muito mais rica do que a língua inglesa, não existe muita diferença dos conceitos. A gente não tem muito problema do que está escrito em inglês e fazer a versão para o português. Ela teve duas mexidas, ou dois trabalhos, saindo do hebraico diretamente para o inglês e do inglês diretamente para o português. No caso da Bíblia Católica é um pouco diferente. Houve mudanças do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para cada língua de cada país católico. Cada país tem uma Bíblia diferente, tem um texto diferente. E a que mais se aproxima na língua portuguesa é a do Padre Figueiredo original. Isso data de 1800 e fumaça na época. E depois estas Bíblias, à medida que elas são reeditadas, elas são mexidas. Então eu peguei 7 Bíblias do Padre Figueiredo, fui dando uma analisada e as 7 são diferentes. Elas têm diferenças muito grandes. Elas têm diferenças no número de salmos, no número de cada salmo, nos versículos. Existem versões que ele numera até subtítulos. Se a gente for olhar o versículo, ele já começa dando subtítulo. E o subtítulo já começa a numerar como versículo. São erros assim muito grosseiros. A pessoa nem separa o versículo do salmo com o subtítulo do salmo. Tem erros muito grandes. E depois, à medida que ele vai sendo revisado, que são editadas novas Bíblias, eles vão sempre mudando alguma coisa lá dentro. Aí vem o achismo. Quem mexe tem um achismo, tem uma consciência, não busca a realidade do texto, e ao longo do tempo isso foi modificando. Todas as fórmulas de magia que a gente tem, elas não vieram assim sem mais nem menos. Elas foram obtidas através de processos superiores, e existe um livro que é o Verdadeiro Salmo. E esse Verdadeiro Salmo existe nas bibliotecas que a gente chama de Duatia. E através de conexões de uma pessoa especial, que era um dos grandes aspectos de Melquisedeque, que nós chamamos Henrique José de Souza, ele fez essa conexão com esta realidade. E através desta realidade ele trouxe e usou uma Bíblia do Padre Figueiredo, porque era a melhor que tinha. Só que a versão do Padre Figueiredo de 1915 já tinha sido mexida. Aquele que ele usou que era o que tinha no mercado. Mesmo usando o próprio texto de uma escola de iniciação, existem muitas diferenças. O que eu fiz? Eu fiquei simplesmente 2 semanas trabalhando nisso, todo dia trabalhando, e fazia uma revisão global para tentar ajustar o melhor possível dentro do original Figueiredo, que o original Figueiredo é igual o da Thompson. O que muda? Que a gente não tem. Eu não tenho a Bíblia, ninguém tem, eu não achei uma pessoa que tem. Original do Padre Figueiredo. Deve existir algum exemplar raro em qualquer biblioteca, em qualquer museu, talvez, lá em Portugal. Quem sabe algum dia que a gente for para lá, a gente vai procurar achar alguma cópia ou algum documento desse tipo. Mas enquanto isso não ocorrer, o que a gente faz? Nós não podemos ficar com essas dúvidas, porque a gente pega uma versão, tá legal, de repente você vai lá, começa a complicar tudo, o texto não funciona, pega outro, não funciona, pega outro, não funciona, a coisa é difícil. O que nós fizemos? Para vocês, Bíblia Thompson, para vocês usarem como referência. Se vocês tiverem uma Bíblia do Padre Figueiredo e o texto for muito próximo desse, como referencial apenas de conferência, pode usar a do Padre Figueiredo. Mas lembro do salmo que eu falei, do 90, que é o mais importante? É um salmo que luta contra o mal. É o salmo que tem mais poder contra íncubos, contra súcubos, contra personificações maléficas, coisas ruins. Ele é muito forte para isso. É um salmo de proteção. Agora, se a gente vai usar aquela versão que a gente viu aqui, que ao invés de dizer basilisco, que é um dragão, dragão é dragão, cospe fogo, mata, é uma espécie de uma esfinge. Então, basilisco não é aquele dragão enorme, gigantesco, que tem mais de 20 e 30 metros de comprimento. Basilisco é um dragão que corresponde, na tradição iniciática, na tradição oculta, à esfinge. E a esfinge, ela tem mais ou menos o volume, o tamanho de um grande homem, de uma grande mulher. Então ela é menor, um dragão menor. Não é que é um dragão menor, é um dragão compactado ao nosso nível humano. Quando a gente fala no Salmo 90, basilisco, nós estamos falando desse dragão. É a esfinge, é o íncubo que ataca as mulheres e o súcubo que ataca os homens. É um dragão, um monstro, é uma
esfinge. Aí vem um padre, que eu não vou falar o nome dele, que não interessa, aí ele me chama isso daí de leãozinho. Não é leãozinho. Primeiro que não é leão, é dragão. Segundo que não é leãozinho, ele é muito feio. Agora é um leãozinho, você pega um bebê, leão bebezinho, acabou de nascer, como é que é? Um leãozinho. Leãozinho você põe até no colo, ele nem te ataca, ele é dócil. Como é que eu vou usar um salmo chamando o leãozinho para compactar coisa? Não dá. Então perdeu toda a força. Como é que a gente pode usar um salmo desse? É nesse aspecto que eu quero dizer. Tem coisas que mexeram de uma maneira errada. Agora, eu já li todos os salmos aqui, eu uso essa daqui, pesquiso esta Bíblia, porque ela tem muitos referenciais, ela amarra todos os pontos. Nesse caso, é uma Bíblia referencial para todo mundo que estuda a Bíblia. Chama-se Thompson. Tanto em língua inglesa, como também em cada país. Os evangélicos usam. Agora, qual é a diferença dessa Bíblia em relação às Bíblias católicas? As Bíblias católicas têm livros a mais. Tem 7 livros a mais do que as Bíblias evangélicas. E os evangélicos não aceitam isso, porque eles acham que, como não tem referência, acha-se que é desse, que é daquele, eles tiraram do texto evangélico e não usam esses 7 trechos. Agora, isso também é um erro dos evangélicos, não usar esse trecho. A Bíblia católica, ela é mais completa do que a Bíblia em termos globais de texto, porque Bíblia é um coletivo, é um conjunto de livros. Tem um livro muito importante que explica os mistérios da Arca da Aliança, mistérios maiores, que é Macabeus 1 e Macabeus 2. E os evangélicos não têm Macabeus 1 e Macabeus 2. E é um livro importante. Nesse caso, as mexidas eu não sei, eu não comparei as mexidas entre as Bíblias católicas, mas se mexer num lado, mexe em tudo. Quanto mais ela estiver próxima de um original, mais fidedigna era. Quando nós vamos usar a Bíblia para outras finalidades, não salmo é como a gente está falando, mas para outras finalidades, aí a gente tem que pesquisar mesmo. E a melhor referência é Padre Figueiredo. E Padre Figueiredo não de hoje, Padre Figueiredo lá de baixo, lá do Sebão que a gente tem que achar, porque se foi mexido tantas vezes, a gente vai onde ele foi menos mexido, que foi lá atrás. As versões mais antigas são as mais fidedignas, porque não tiveram tantas mexidas assim. Como esse curso é só de salmos, nós não estamos dando curso de Bíblia, mas é importante dizer essa diferença. A melhor Bíblia que tem é Padre Figueiredo, não tem discussão, só que tem que ser aquelas mais antigas possíveis. As versões atuais são muito diferentes. Eu já comparei e a gente acha muito erro. Esse do leãozinho é demais. Beber da torrente, também ninguém bebe de torrente. A gente bebe de ribeiro, a gente bebe de riachinho. Já pensou um rio caudaloso, aquela corrente, eu vou beber disso? Não, é esquisito. E ali é direto, é texto direto, não é figurativo. O Salmo, normalmente, ele não tem textos figurativos, ele é direto. Ele tem texto que é aquilo que ele está querendo dizer, é o que está escrito. Por isso que é importante a escrita. O que eu aconselho vocês? A usar exatamente esta referência e depois verem, comparar esse texto com aqueles que vocês têm. Tem gente que tem uma Bíblia, talvez, de uma outra versão, que não seja do Padre Figueiredo, mas que esteja melhor. Você sente isso? Só vê pelo texto, não tenha tanta besteira. Mas eu desisti. O melhor mesmo que eu achei foi partir desse, pelo menos uso referencial para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Vocês podem usar outras Bíblias, não precisa usar essa. Desde que o texto seja equivalente a esse. Não tenha distorções. A gente fala dragão, não é leãozinho. Isso é evidente, tem alguma coisa errada. Agora, se é um salmo de defesa, que é o Salmo 90, porque ele é usado para afastar íncubo, é usado para afastar a entidade do mal, não o leãozinho do zoológico. Vocês têm que usar um pouco de bom senso, tá certo? Mas nada impede de vocês usarem outras Bíblias, outros textos. Vocês têm que sentir o texto. E esse é um referencial de conferência. Agora, se não tem nada, usa esse. Não tem problema. Mas os outros referenciais dessa Bíblia, sempre que eu tenho dúvida em textos, essa me esclarece tudo. Até hoje nunca falhou. É que nem fogos caramuru, não dão chabu. Tá direitinho. Porque eles são muito radicais, os evangélicos. Os protestantes, por que eles protestaram? Exatamente pelas mexidas que estavam dando já naquela época. Eles protestaram, não querem. E eles são muito radicais, seguem essa referência. Mas eles também estão cometendo o mesmo erro dos católicos. Porque as linhas evangélicas são muitas. Tem evangélico de todo tipo. E os evangélicos também já começam a querer inventar, cada um quer imprimir a sua Bíblia para ganhar dinheiro, etc. E aí também começa a mexer. A gente tem que usar referências. E a referência é essa. A melhor que tem para os evangélicos e para os católicos. Bom, o segundo ponto. Eu entreguei aqui a listagem para vocês. É uma listagem dos Salmos. Eu fiz algumas considerações. Primeiro, que os Salmos correspondem à referência numérica da Bíblia Thompson. E tudo que está nesta, eu mudei tudo. Todas as linhas que eu tinha para ter um referencial. Eu chequei um por um, Salmo
salmo por salmo, aplicação por aplicação. Deu muito trabalho, demorou 15 dias para fazer isso. Nós temos aqui a referência com esta referência. Então vocês têm uma referência, vocês podem usar qualquer Bíblia. Porque se o número não bater, usa o número dessa, aí a outra vai estar com o número a menos, pode usar outra, mas é um número a menos do que está aqui. Mas você conferiu aqui primeiro. Vocês têm que usar essa como referência. E se a outra Bíblia tiver uma numeração diferente, não importa. O que interessa é o texto. Aí vê se o texto está batendo. Bate, usa o texto com um número diferente, porque você tem a referência de texto. Vocês têm duas referências. Esta listagem que vai dizer para que serve cada salmo, para cada aplicação, e uma referência para comparar textos de Bíblia. Se não tem outra, usa esse. Se vocês têm uma Bíblia da bisavó de vocês em casa, bonitinha, antiga, que tem toda a energia dela, você quer usar, uma que vocês já estão usando há 20 anos, não tem problema. Mas para você saber qual é o número correto, você tem que olhar no texto primeiro, para ver se o texto está igual, e depois vem aqui e usa o número que está aqui. É só o texto. Confere primeiro o texto e depois busca o número. A gente não pode simplesmente pegar esse número, qualquer Bíblia, e querer... Eu estou usando o salmo errado. Eu tenho que primeiro ver o texto, para depois usar o número, e aí eu uso o texto que eu tiver, porque eu já conferi isso antes. Então, antes de usar o salmo com outras Bíblias, confiram. Se for usar esse daqui, não precisa conferir nada. Usa direto. Os salmos, então, que estão nessa listagem, correspondem à referência numérica da Bíblia Thompson, edição em língua portuguesa em 1983, e ela está na 11ª impressão. Você já tem até a referência global que a gente tem. Uma segunda consideração, as referências numéricas das divisões dos 5 livros, porque existem 5 livros de salmos, como a gente já explicou, acho que na primeira vez que nós demos a aula, o curso. A gente tem, foi na primeira parte, 5 livros dos salmos. Isso mostra. A gente tem a divisão aí, a hora que chega já tem a divisão. São as mesmas do Padre Figueiredo, as mesmas originais. É outro ponto que eu uso que é importante. As divisões são iguais. A quantidade de versículos que existe aqui é exatamente igual ao original. Porque às vezes a gente quer usar apenas um versículo, que eu vou explicar para vocês. Aquele versículo, você sabe qual que é, não tem problema. A divisão é igual, versículos são iguais, quantidades são iguais, e as católicas não, muda tudo. Não bate versículo com versículo, a coisa é complicada. A única diferença que eu achei dos textos do Padre Figueiredo e dos documentos que eu tenho com esta Bíblia é só no Salmo 127. Qual é a diferença? O texto é igual, só que em vez de ter 5 versículos, tem 4 versículos. É a única diferença, eu não achei outra. Isso não é nada, porque você vai ler o texto inteiro, é um salmo curtinho, não muda nada. É a única diferença. Até eu indiquei qual que é, só tem essa. Bom, uma terceira consideração. As diversas revisões e edições das Bíblias do Padre Figueiredo, a melhor tradução que existe para o português, feita da Vulgata Latina, que sua vez veio do grego, que sua vez do hebraico, veja quanta mexida aí. Ele tem os versículos numerados direitinho do Padre Figueiredo. Mas as diversas versões que eu analisei não batem nada, como eu já falei. E o que é pior, eles mudaram muito o significado dos textos. Como o católico, na maioria, não lê Bíblia, vamos dizer que é verdade. Vocês leram Bíblia? Todo mundo é católico. Nunca a gente leu Bíblia. A gente tem lá porque é para enfeitar a estante, ou então para deixar lá aberto no Salmo 90 para proteção. Mas a gente não lê. Então ninguém tem uma análise crítica dos textos. Porque se o pessoal tivesse análise crítica, aí talvez eles não mexessem tanto. 5 traduções diferentes examinadas mostraram algumas com numeração, número de versículos corretos, outros com numeração, número de versículos modificados e defasados também. E o mesmo acontece com o texto, como eu expliquei para vocês. Mostra absurdos como no Salmo 91, que é o mais utilizado, que é o original, o 91. Só que na mexida é 90, por isso que fala Salmo 90, mas é 91 este salmo. Chama basilisco, o dragão compactado e terrível, que o salmo deve repelir, como súcubo, íncubo, ataque do mal, como o leãozinho que enfraquece totalmente o salmo em si. Para deixar bem evidente isso. Centenas de outras mexidas que eu verifiquei também não permite o uso das versões do Padre Figueiredo. Não são confiáveis, porque o católico mexeu muito, infelizmente. A gente usa essa como referência, que é Thompson, e compara com outras que vocês tiverem. Se o texto for legal, pode usar o outro. Vocês têm essa liberdade. Porque o que interessa é a intenção que o salmo tem e você usar corretamente. E a referência que eu tenho é de 1915, uma versão de 1915. E pela versão, toda essa listagem foi adaptada e acertada por essa Thompson como referência. Se vocês tiverem, eu sei que alguns eubiotas têm listagens também de salmos. Só que isso vem debaixo do pano, a coisa é muito... Eu já solto para todo mundo. O pessoal já fica com o segredinho. Se tiver aquela, ela está revisada e atualizada. Lá também tem erro. Essa está revisada. Então chequei 100%. Bom, comparando as Bíblias existentes no mercado, a que melhor se assemelha ao original do Padre Figueiredo é a Thompson, como nós já falamos, e por isso essa listagem está revisada com base na mesma, até que se obtenha em sebo ou qualquer outro jeito uma Bíblia melhor.
E aqui, no item 6, a gente tem a correspondência dos salmos. Qualquer Bíblia, tanto do Padre Figueiredo original e da Thompson, são iguais. Agora, as mexidas de versões, de traduções, são diferentes. Coloquei Thompson e Padre Figueiredo original. E depois coloquei uma outra coluna, nessa folha capa, de traduções diversas do Padre Figueiredo. Se vocês pegarem o Salmo de 1 a 8, são iguais nas duas. Em todas as Bíblias. O texto não, mas a numeração sim. O Salmo 9, que na Bíblia original vai de 1 a 20, ele é igual ao Salmo 9a. Dividiram o Salmo em dois. Tem o 9a de 1 a 20. Depois, o Salmo 10 do original, que vai versículos 1 a 18, eles passaram para Salmo 9b, quer dizer, dividiram o Salmo. Por isso que deu a defasagem de um número. Aí vem a partir do 10. O Salmo 10 original, para os católicos, é o 9b. Depois, o Salmo 11, então, o que acontece? No outro vai 1 a menos, é 10. Se vocês olharem do 11 ao 146, original, na evangélica, na Thompson, e compararem com as outras versões católicas, mexidas, não originais, o 11 é o 10 e assim por diante. Do 11 ao 146, fica 10 a 145. Diminui o número. Até o 146 tem que diminuir o número nas católicas, que tem a numeração errada. E tem algumas que estão certas. O Salmo 147, de 1 a 20, que é original evangélico e original do Padre Figueiredo, o que fizeram os católicos? Dividiram em dois. Eles compactaram um. Depois o que eles fizeram? Dividiram em dois para poder fechar 150, senão ia dar 149. Porque pegaram um e dividiram em dois. O Salmo 147 da Thompson e do Padre Figueiredo original equivale ao 146, que é o 147, versículos 1 a 11, mais os 147, versículos 12 a 21. Pegaram o 146 e o 147 e corresponde ao 147 original. Os versículos 1 a 21 viraram versículos 1 a 11 como 146 e 12 a 21 como 147. É o que está escrito aí. E depois os salmos 148 a 150 são exatamente iguais. Veja o trabalho que isso dá, porque tem salmos iguais, tem salmos diferentes. Esta listagem é a mais precisa que tem, que eu mesmo fiz, eu confio no que eu faço, certo? Não tenho dúvida. Chequei 100%, revisei umas 5 vezes e fui achando erros, fui acertando. Bom, eu coloquei uma nota aqui. A reprodução e divulgação dessa listagem está permanentemente proibida por razões de ordem espiritual e só deve ser usada para aplicações teúrgicas, que é a magia divina, e vinculadas ao conhecimento da magia dos salmos, dados de boca a ouvido, como nós demos, mesmo que de forma gravada. Então, se uma pessoa tiver paciência e realmente buscar entender o que é o salmo, tudo que nós falamos, todo esse trabalho que a gente fez até hoje, não tem problema. Mas simplesmente, olha, vamos distribuir isso aqui, pega isso aqui e usa. Não, pera aí, não é usar assim, ele tem que saber usar. Não é ficar usando. Aí vira simpatia, e a gente não quer que seja simpatia, é uma fórmula mágica. Não é que quem, por exemplo, vai distribuir isso vai para o inferno. Não, não é nada disso. Mas simplesmente para não fazer uma coisa ficar sem força. Não é, por exemplo, eu vou dar para minha tia, vou dar para minha vizinha. Não, não é assim. Tem que explicar. Se você colocar sua tia, sua vizinha, junto com você, explicar tudo que vocês tiveram explicação até agora, aí pode dar para ela. Não é proibido, é apenas não usar uma coisa por usar, porque aí vira superstição, e a gente não quer isso. Magia não é superstição, é diferente, né? E depois a pessoa pode usar de uma forma errada também, tem que usar da forma certa. Começa a usar um que não deve, aí é bobagem. Aqui tem a referência. E como nós combinamos, a partir de agora nós vamos usar praticamente, né? As considerações gerais é o que eu falei, eu só vou passar para votar na parte prática, aí fala dessas referências e fala da listagem, que é exatamente o que eu falei, só para fazer a conexão. A gente tem a magia prática, que ela consta de 7 fases, e a gente tem a listagem. E essa listagem eu fiz ainda um outro facilitador para vocês, para não ter tanta confusão. Aqui são 3 listagens. A listagem 1 é a aplicação do salmo para situações diversas. Por exemplo, eu quero emprego, eu quero dinheiro, herança, etc. E usa a listagem 1. A listagem 2, se vocês verem um pouco mais lá para frente, ela está exatamente na sequência para formar uma unidade só. Ela diz aqui que é a aplicação do salmo para a alma. Por que está separado? Os maiores problemas que a gente tem, quais que são? 3. Ou ela é de ordem física, material, ou é de ordem emocional, é da alma, mental, espiritual, ou então é saúde, que são 3 coisas diferentes. E os salmos estão bem separados. Eu identifiquei todos os que são para coisas materiais, físicas materiais, o que é para coisas da alma, do espírito, para a gente fortalecer o psicomental, porque a sede da nossa evolução é a alma. A maior parte dos problemas estão na nossa alma. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem problemas materiais, ele tem problemas psíquicos. E tem outro que é doença, específico para a cura. Fica bem fácil para vocês usarem. Para não se perderem numa listagem longa, ficarem meio... Então vocês já vão direto nos pacotões, tá certo? Agora, se tiver problema nos 3, usa inteiro. As doenças, vocês vão ver que tem salmos
que são específicos para todas as doenças. Se vocês têm uma doença que não está na listagem do Salmo de doenças, usa esse que é específico para todas. Como, por exemplo, Salmo 6. Ele serve para qualquer doença. Mas tem doenças específicas que ele atua melhor. Agora eu dependo de vocês. Lembra que eu pedi para vocês pensarem? A gente agora, em cima do que vocês pensarem, a gente vai começar a usar a prática. Eu só falei o 6. Eu disse o seguinte: para cada doença tem um salmo que indica. Se tiver alguma doença que não tem indicação aqui, por exemplo, febre aftosa, o sujeito está com febre aftosa, aí é febre, tem. Aí é febre de infecção, tem, é febre. Mas se tem uma doença lá qualquer que não está na listagem, aqui tem muitas doenças. Tem um que serve para todas as doenças, que seria para dor. Tem para dor no peito, tem para dor em vários locais. Dor no ventre, dor de dente. Mas se tiver uma dor que não é em nenhum lugar desses, usa a de dor, genérica de dor. É nesse ponto. É isso que a gente vai fazer agora. A gente tem que aprender a usar a listagem para identificar qual é o salmo que vocês vão fazer, que é a parte prática, e depois a gente faz um exercício com um deles que a gente definir, tá certo? Vamos falar de doenças? Que doença que vocês têm, ou alguém que tem? Qual é a doença? Câncer. Vamos lá. Achem aí qual é a doença. Ela não está como câncer. Ela está como doenças incuráveis. Tá, doenças incuráveis. A maioria é. Existem cânceres que são incuráveis. Por si só, ele não vai curar. Muito difícil. Você tem que ter uma atuação. Você tem doenças. Se você pegar aonde que está doenças. Qual que vocês acharam? Vamos falando. Vamos ver. Câncer. Qual que é o melhor salmo para usar para câncer? Vocês é que tem que falar, não eu. Não tem graça eu falar. Por que que é o 9? Doenças graves e incuráveis. Doenças graves e incuráveis. É o 9. Qual que é o outro que você colocou? Como é que ele está no título? Outro, 22 também. Doenças cruéis, desesperadas e rebeldes. Nós temos o Salmo 22 e temos o Salmo 9, câncer. Agora vamos lá. Você sabe onde é o câncer? Sabe. Onde que é o câncer? Nos ossos. Bem ossos. Vocês têm que saber. É câncer nos ossos. Você mete um salmo em cima do outro. Esse já é câncer. Genérico, vamos dizer. Agora, o que que tem ossos? O que que você tem de ossos? O 22 é para ossos. Vamos aprender a usar. Ossos. O 22 é para ossos. Você já vê que o 22 tem dupla aplicação. Doenças rebeldes, doenças ingratas, terríveis, e serve para osso. Se o câncer está no osso, o 22 está mostrando que ele é melhor, tá certo? Então a gente tem que fazer essa pesquisa prévia em cima da listagem. Nós estamos só aprendendo a usar essa lista. Não estamos ainda fazendo nada na magia. Só ver qual salmo que eu vou usar. O 6, ele é muito forte também e usa para todas. O 9 não está aqui, mas você pode usar. Vamos supor que seja câncer na garganta. Qual que vocês vão usar? Você tem o 22 e o 9, que é câncer, e na garganta. O que você tem de garganta? Nesse caso já é diferente. Você entoa o que é para o câncer e garganta. Você já está direcionando duplamente. Você quer melhorar a garganta e quer evitar o câncer. Você já usa 2 salmos, com a mesma finalidade, com a mesma intenção. À medida que vocês fazem isso, não é só câncer, é câncer onde? No caso dos ossos está bem evidente, o 22 já compactado ataca os 2. Esse é exatamente como está no texto mesmo. Todas as doenças é o 6. Existe diferença entre doença e enfermidade. Doença é mais pesado do que uma enfermidade. Enfermidade é algo mais leve, é simplesmente essa, mas você pode usar os 2 para ambos, no seu conceito. Se para, no seu entendimento, doença é igual a enfermidade, você tem 2. A gente tem, às vezes, vários salmos para a mesma finalidade, nada impede. Agora, vamos pegar esse exemplo, doença e enfermidade. Qual que você vai usar? Qual dos 2? Eu vou pegar no texto e sentir o texto. O grande segredo do salmo é a gente sentir o texto. E dentro do texto, qual é aquele que mais emocionalmente, psiquicamente, te dá força? É esse ou aquele? É o de enfermidade ou de doença? E aí você opta por um deles. Isso é você que tem que sentir. O grande segredo é sentir qual. A gente tem mais doenças. Que outra doença que alguém tem aqui? Artrose. Artrose? Não tem artrose. Artrose é uma doença que dá também nos ossos. E também liga-se ao reumatismo. Reumatismo tem. Reumatismo você já pega aí, entra no reumatismo. Qual que é o reumatismo? Olha lá. Vai lá. 16. Você já tem o 16. Ossos, também está afetando ossos, está deformando ossos, que é o 22. E ossos tem mais, se você olhar quantos tem do ossos aí. Você tem que ter um pouco de paciência para achar o salmo, porque aqui serve para qualquer negócio. Você tem que buscar aquele que mais se assemelha. Vou falar, você tem artrite, onde está ossos aqui? Artrite, ossos. E cadê ossos? Tá aqui, ó. Você tem o 6, você tem o 22, você tem o 34, o 102. O que você tem que fazer? Não tenha pressa, não. Leia cada um deles.
Sinta cada um deles. E reumatismo, sim, esse não tem discussão. O reumatismo é específico, é 16. O 16 já está. Existe o outro, é isso que eu ia falar agora. Nós temos mais um salmo, que é o Salmo 6. Se você olhar o Salmo 6, você tem aqui, ó, articulações enrijecidas. O teu caso é articulação enrijecida, chama anquilose. É com esse nome. O médico fala anquilose para você? É articulação enrijecida. O que é uma articulação enrijecida? Sabe, a gente é calcificada, a gente não consegue mexer. Esse tipo de doença. Ela pode ser por reumatismo degenerativo e pode ser por calcificação. Tem vários motivos. Você tem um a mais aqui. Então eu coloquei esse termo, articulações enrijecidas, que é 6. Aí você já vai identificando. Ela falou de glaucoma. Glaucoma é doença nos olhos. O que vocês têm? Vocês que têm que falar. Olhos. O que tem de olhos? Então digam qual é o melhor para glaucoma. Você que tem que falar. Vamos lá, busca. A gente tem que buscar. Qual que é o glaucoma? Mas glaucoma não é só dor nos olhos. É uma doença. Você vê, você tem todos esses salmos aqui. Mas a glaucoma leva a cegueira. Mas tem salmo? Existe salmo para evitar cegueira? Vamos ver. O maior problema da glaucoma é cegueira. Então vamos lá. 13. Ele está nessa listagem de olhos. Você vê. É o mesmo caso. Ele está para a doença dos olhos e para ter uma boa vista. Parte do 13. Então vamos lá. Cegueira, ter bons olhos. Qual que é ter bons olhos? Vocês que tem que falar. Cegueira é 13. E ter boa vista é 92. Aí no caso cegueira é o 13. Se está levando a cegueira é o 13. Para ter uma boa vista, você enxergar melhor, seria 92. Vocês têm que fazer isso. E se tiver em várias aplicações o mesmo, já está mais evidente que é esse daí. Sinusite, onde você encaixa sinusite? A sinusite é localizada na face, na testa. A sinusite é uma infecção, é pus que vai se formando. São doenças onde está. Tem que achar. Procure sinusite, vocês que tem que procurar. É nariz 114, mas aí é nariz especificamente. Ache sinusite, vocês que tem que achar. Vamos procurar sinusite. Qual que vocês vão usar para sinusite? Tem que dar uma dica aí. Tá falando cabeça. Analise, vocês que tem que analisar. Vocês que tem que fazer exercício. Cabeça serve. Doenças da cabeça. Você já tem, ó, doenças que cheiram mal, que é o 38. Qualquer doença que cheira mal serve para isso. Sinusite é uma delas. É infecção, é pus. O que cheira mal é coisa que está ou ficando podre, ou então que tem a pus. Onde que está o 113 aqui? Acha aí o 113 para que serve? Para ver se está usando certo. Vai ter que ser. Se não tiver doença é melhor, não usa. Mas usa para os outros. Vocês têm doenças que cheiram mal, 38 já está. Sinusite não entrava. Doença que entrava é quando você fica de cama. Você fica parado na cama, não pode sair, etc. Não, peraí, vamos ver a sinusite. Ela falou que é uma infecção nos ossos, a sinusite. Mas não é infecção nos ossos. É se instala, mas não é. Não é dos ossos. Você vê, aqui você não tem outro. Você só tem, isso não é respiratório, sinusite não é. O que você faz para sinusite? Cheira mal, ela cheira mal mesmo, é 38, já tem uma. E outra é o 6, quando não está especificado. É importante dizer isso para a gente entender como é que funciona. Quem falou outro aí? Emagrecer? Diga, você vai achar. Qual que é para emagrecer? Beleza do corpo. Exatamente. Onde cá? Acha aí. O que tem do corpo? Você sofre um acidente. Vamos falar da renovação. Você sofre um acidente, o corpo está dilacerado, uma parte dele está destruída. É a renovação. Você está acabado. Fisicamente você está encolhendo. Você está ficando deformado. Está ficando velhinho. Renovação. As coisas não funcionam. Nem Viagra funciona. Renovação. Renovar é voltar ao que era. Deixar mais novo. E para emagrecer, qual que vocês vão colocar? Emagrecer. Ache aí. Às vezes a pessoa engorda, mulher grávida engorda e nem do estômago. É, beleza do corpo físico, exatamente. Achou aí? Aí já não é doença, nem sempre é doença. Porque, por exemplo, eu sou fleumático, eu sou gordo, não adianta eu querer ser magro. Existem pessoas que fazem regime, mudar totalmente o corpo dela. Ela tem uma tendência, ela tem um volume um pouquinho maior. Isso é pela fisiologia dela. Se ela fizer regimes para ficar magrinha, ela pode dar uma ajeitada, mas não exagerar, porque se ela ficar magrinha, esquelética, que nem uma modelo dessas que tem por aí, quando eu vejo beleza nenhuma numa mulher esquelética, como as modelos são, vejo beleza no que é natural. Se ela é magra natural, é bonito, né? Tu faz, mas não forçar. Isso gera sequelas. Eu conheci um sujeito, ele pesava 160 quilos. Ele chegou a pesar 60. 70. Eu fui ver agora e está com um problema desgraçado. Está tendo paralisia, está tendo um monte de sequelas porque afeta todo o sistema dele. Porque não é bem assim. A gente tem que ter o quê que a gente tem que pedir? Não é emagrecer. É beleza no corpo, a perfeição do corpo, a saúde no corpo. Qual que é saúde no corpo? Beleza no corpo, saúde no corpo. É isso daí. Então não é querer ser magro. Porque eu vou fazer um salmo para ser magro e eu não posso ser magro. Eu vou ficar doente. O salmo vai fazer ficar magro. Mas não é isso que eu tenho que usar. Ah, mas ele deu errado, eu fiquei doente. Lógico que ficou. A gente tem que entender as regras da vida também. Requer um pouco de inteligência. Né? Quais que vocês usariam aqui para emagrecer? A beleza do corpo não é doença. Por isso que não está em doença. Você tem que procurar em outro lado. Você tem beleza de alma, é um salmo. Beleza do corpo é outro. Então é beleza do corpo. Se a beleza do seu corpo é ser gorda, você vai ser bonita gorda. Se a beleza do seu corpo é ser magra, você vai ser bonita magra.
Você vai ter o corpo adequado à sua fisiologia. Que mais? Você usaria esse, beleza do corpo. O fato da obesidade, ela está virando uma doença. Só que esta listagem é muito antiga. Ixi, isso aqui, ó. Mas tem a saúde do corpo. Agora, vamos supor que ela é uma doença. É uma obesidade degenerativa. Qual que você vai usar? Não tem obesidade. Usa os 6. Você tem que achar aquele que é melhor, que você tem que sentir. Porque é esse que você vai acreditar. Não adianta eu falar para vocês. Vocês é que vão ter que buscar. Por isso que a gente está fazendo o contrário. Vocês é que tem que indicar, não eu. Você tem algum de saúde em geral? Saúde, 105, Salmo 105. Se a obesidade não é beleza, que eu não estou atrás de beleza, eu sou gordo, mas tô legal, estou bem na vida, não estou doente. Eu sou assim mesmo, sempre fui. Nasci gordo e agora eu tô gordo. Então o que eu quero? Beleza do corpo, não é doença. Mas caramba, eu tô engordando sem parar. Eu não era gordo, tem alguma coisa errada. Aí doença. Não tem obesidade, qual que você vai usar? Saúde, 105, que também é genérico. Ou 6, que é específico para um distúrbio desconhecido. Diabetes, onde que o diabetes dá? No pâncreas. Se você for olhar aqui, não tem pâncreas. Mas você tem doenças gerais. Diabetes é uma doença terrível, é degenerativa, leva a cegueira e mata. Doença cruel. Diabetes é uma doença cruel. Não essa diabetezinha. Falo diabetes mesmo, porque tem vários tipos de diabetes. Tem uma que ela é degenerativa, ela leva à morte. Isso é cruel. Doença cruel não é só câncer. Tem várias doenças cruéis. AIDS, ninguém falou da AIDS. Qual que é AIDS? É doença incurável. Pega a doença incurável. Ah, mas o pessoal vive 20 anos tomando aquela avalanche de remédios, mas ela é incurável. Então, diabetes. Tem diabetes aqui? Não tem. Sei que não tem. Mas é doença terrível. Aí é outra coisa. Aí já é doenças da alma. Aqui é só doença física mesmo. É que você vai no médico e não no psicológico. E você vai no médico, é doença. Doenças mentais. Vamos supor, o sujeito tá meio lelé da cuca. Aí tem salmo para doenças mentais. Que outra doença que vocês têm? Vou falar uma doença bem diferente. Ácido úrico. Qual que você indica para ácido úrico? Procura aí. Ácido úrico é um processo ligado aos rins também. Seria dos rins. Depende da origem do seu ácido úrico. Mas a maioria é mau funcionamento dos rins. Tem que ver a origem. O médico vai te falar, né? Mas eu posso ter ácido úrico não por causa dos rins. Só como salsicha o dia inteiro. Como salsicha de manhã, do almoço, à noite. Eu sou o maior salsicheiro da paróquia porque meu avô tem uma fábrica. Aí é um problema de alimentação. Não é tão dos rins. Você tem que ser objetivo. Aí tem doenças mentais. Que mesmo. Você tem aqui, ó, doenças psíquicas. Que essa aqui aí é mental. Aí é como doença mesmo. Né? Você tem o Salmo 139. Ansiedade é uma doença do corpo ou da alma? Da alma, então não está aqui. Tem muito mais doença. Aqui são doenças do corpo, não da alma. Por isso que eu separei a alma também. Problemas do útero, onde tem problemas do útero aqui. Mas o que é sangramento? Sangramento. Aí, vamos achar aqui, útero. Se não tiver, você sabe que é o 6. Doenças do sangue. É sangramento. Ela está tendo problema de sangramento? Não. O sangue não é isso daí. Usaria qual? Útero. Doenças do ventre. Aí, você já acharam. Doenças do ventre. Qual que é o doenças do ventre? Está como ventre. Especifica quando você vai entoar o salmo, o que é? Não é ventre. Você não vai querer saúde do ventre, é do útero aí. O que mais que você tem no ventre? Bexiga, é ventre. Ovário, ventre. Tudo que está no ventre. Estômago não, porque tem específico para estômago. Vocês estão pegando como é que faz? Vocês têm que pesquisar primeiro. Tem que achar, é um trabalho que vocês têm que fazer mesmo, é achar qual é o melhor. Qual? É urdiduras infernais, são de animais peçonhentos. É de cobra, animal cujo veneno mata, escorpião. É súcubo, mas esse não está em doença. Eu não cheguei lá ainda, vamos chegar lá. Doença está claro? Tem alguma outra doença? Pode falar. Tiroide é garganta. Só que quando você entoa o salmo, você não vai falar garganta. Tiroide. É a localização, né? A região da garganta. O que mais que você tem na garganta? Traqueia. Boca, qual que você vai usar para boca? Tem um da boca. Língua, é da boca. É a região, então usa aquele. Acho que aí está claro, vocês já pegaram. Tem que buscar. De ovário, você vai ovário, não tem para ovário. Vai até o final da lista. Pega de ponta a ponta e vai vendo qual que serve. Aí no último lá, você acha o ventre. Eu sabia que ia demorar, porque até chegar no ventre demora um pouquinho. E tem dúvida, não sei nada. 6. 6 é um salmo genérico que vocês podem usar. Mas não use um 6 diretamente, aí é preguiça. Usa o específico. Não tem? Usa o 6. A parte primeira está resolvida. Começamos pela mais fácil. Agora vamos para os bens materiais. Bom, bens materiais é a primeira listagem. Tudo que é material, que é físico, vamos dizer, do dia a dia. Esse não é alma. Disciplina é alma. Qual que é dela? Colérico não é doença. Tem duas, vamos lá. Mas é colérico como? É colérico por problema nervoso? Tem que dar pau de amansa louco nele? Acha qual que é o colérico que é problema de nervoso, meu. O homem, a mulher... Vê qual que é. Acha aí, o do colérico. Doenças
Doenças nervosas. Existe um salmo que está escrito doenças nervosas. Já tem específico. Você tem 2 salmos para usar, porque existe colérico de várias maneiras. Tem um colérico que é fisiológico. Como é que funciona um colérico fisiológico? A pessoa tem um problema da tiroide, ela trabalha muito, tem muita tiroxina, eu sou nervoso, bravo, nervoso. Mas é um problema, eu não sou nervoso como alma, eu sou nervoso pelo físico, por doença. Existe colérico doença. Colérico doença é garganta, é tiroide. O próprio médico vai falar, o teu problema é da tiroide, você tem hipertireoidismo. Ah não, mas eu sou meio nervoso assim, meu sistema é nervoso, eu sou muito elétrico. Outro nervosismo. Já viram pessoas que são nervosas? A gente tem que analisar. Colérico é problema de tiroide, é garganta. E jogar na tiroide, como tiroide e garganta. Colérico. Eu estou cuidando do quê? Da origem da doença que é a tiroide. Se eu tiver problema de tiroide, é garganta, né? Bom, aí ele não é nervoso por isso. Ele é nervoso porque ele treme. Mas não é cachaceiro, mas ele treme. Já viram pessoas que são... Ela é super nervosa, assim, ela treme, ela fica agitada. É doença dos nervos. Tem um salmo de doenças dos nervos. Existe a cólera, doença cólera, que é diferente. É uma praga. Existe salmo específico para cólera. Cólera como praga. Quer dizer, o sujeito, ele entra na cólera, ele fica louco. Só que é uma praga, é uma peste. Aí já tem um específico para cólera, peste. Cólera, quanta variação tem? Isso só de doença, mas às vezes eu sou colérico por impaciência, por problema de alma, não é físico. Eu não tenho cólera, eu não sou nervoso, eu não tenho ataxia, eu não tenho problema de tiroide, é um problema, né? Meu problema é temperamental, é comportamental, eu sou nervoso por temperamento. Aí não está aqui, onde que está? Alma. Vocês já vão para o outro grupo. Por isso que a gente separa para ter um facilitador para vocês. Senão eu vou pegar aquele da cólera, da alma e vou usar para o físico, não funciona. Físico é físico. O que é doença? Vamos falar o seguinte, as doenças que estão na parte 3 são doenças do corpo, da fisiologia, doenças físicas. As que estão na parte 2 são doenças da alma, psicomentais. Uma doença psicomental é diferente de uma doença física. Ela se repercute, mas você tem que trabalhar na origem. E na parte primeira agora, coisas materiais. Que é coisa material? Fala em coisas materiais agora. Trabalho, ache trabalho. Procure aí, trabalho. O que mais que tem de sinônimos de trabalho? Emprego, trabalho, função. Porque a gente também não vai fazer uma lista de 300 folhas. Emprego, trabalho, função, cargo, gerente, subgerente, líder. Isso não, está tudo compactado, senão você se perde. Mas olhem aí emprego, olhem em trabalho. Salmo 90, evangélico, que o católico é 89. Qual que é outro? Ela achou outro, riqueza e trabalho. Como é que você usa o trabalho e como é que você usa a riqueza e trabalho? Pode usar os dois. Trabalho é quando você precisa trabalhar, tá na cara. Agora, riqueza e trabalho, você quer trabalhar e de uma forma rica. Também tem. Procura o que é para manter o que você tem. Tem, manter. Ache esse daí que você falou. Manter o que você tem. Tem um salmo que mantém aí. Ache. Não é prosperidade. Trabalho com prosperidade. Que mais? É manter aí. Tem alguma coisa de manter, tem alguma coisa de conservar. Vocês têm que procurar. Vocês estão buscando aí. Vocês que estão usando. Acharam alguma outra coisa? Vamos ver se vocês acham. Não acharam nada? Será que não é proteção? Tem. Qual que é o dado mínimo esforço? Como é que chama? Comodidade. Ter certa comodidade. É riqueza. Porque você pode ganhar na loteria, que nem eu ganhei. Eu ganhei na loteria. A loteria esportiva. Foi na 11ª. Na 10ª ganhou aquele maquinista do Rio de Janeiro. Foi um prêmio assim, comparado com hoje é pequeno, mas na época era grandioso. Eu ganhei no seguinte, todos os passageiros que levou a vida toda dividiram o prêmio. Ele ganhou sozinho. Eu também ganhei, todo mundo ganhei. Aí cheguei lá, eu trabalhava na Volkswagen, ganhei, cheguei na loteria. Contente, né? Falei, hoje vai ser, hoje eu também ganhei, eu também. Aí chegou outro, eu também ganhei. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí veio, parece que deu 40 mil ganhadores. Foi o que mais teve ganhadores. E eu tava nessa, ganhei. Não ganhei nada. Não é ganhar na loteria. A gente nunca fala ganhar na loteria. Você ganha, mas e daí? Você ganha um bilhete. Ou seja, eu ganho na loteria, troca esse bilhete por outro. Ganhei ou não ganhei? Não vale nada. Eu tenho que ganhar o quê? Volume alto. Eu tenho que buscar riqueza, valor. A gente não pode aí, senão a coisa fica fraca. Mas vocês acharam aí conservar emprego, manter o trabalho? Qual que é? Conservar o trabalho, o exemplo dela. Ela tá numa mamata e não quer perder a mamata. Qual que é? Vocês que têm que falar. Qual que vocês usam? Vocês têm que chegar. Agradecimento. Vamos acabar o dela. A gente já pega outro. Você tem negócios, prosperidade. Você tem êxito nos negócios. O teu negócio é vender o teu trabalho. O teu negócio é esse. Tem êxito nisso. Esse já ajuda como negócio. Prosperidade. Vocês chegaram a alguma prosperidade? Salmo 90. Trabalho e emprego é 90. Esse tá bem claro. A gente já falou. O que mais que vocês têm? Processo na justiça. Acha processo na justiça. Esse tem específico. Qual que é o processo na justiça? Tem ganho de processo. Procura ganho de processo. Qual que é? É ganho de processo. Né? Então tá aí, ganho de questão, ganho de processo, ganho de causa. É esse daí. Exatamente. Aí a gente tem sempre uma saída, não tem como não escapar. Isso que ela falou, né? Tem algo que vocês querem e precisa muito daquele algo. Também vale. Você querer algo, um pedido forte. Mas é coisa material, né? Então tem que ser coisa de justiça, material. Aí tem mais outro que você olha lá, tem mais um que você tem que olhar. Qual que é? Juízes e tribunais. Tem aí salmo para juízes e tribunais. Tá vendo? 90
94. Questões de justiça, juízes e tribunais. Não, mas é uma causa que eu quero ganhar. Ganho de causa. É ganho de causa. Quando é que ele usa juízes e tribunais? Quando o processo está emperrado, não anda, a coisa está enroscada. Tá ali, você usa esse. E o ganho de causa. Porque não adianta você querer ganhar a causa se ela está parada. Qual é a diferença? Vocês têm que pegar a coisa. Eu estou numa causa mesmo. Eu estou brigando com alguém na justiça, nós estamos quebrando o pau, o meu advogado dele, aí eu quero ganhar minha causa. É ganho de causa. É bem específico. Ganho de questão. Agora, a coisa está emperrada na justiça. Justiças e tribunais. Eu vou ser julgado, vou condenado, eu vou querer minimizar a minha pena. Justiça e tribunais. Então depende, né? Vocês têm que buscar a lista, de ponta a ponta. Que mais? Ela está falando, ela que falou agora, qual que era? Maus juízes. Lalau. Qual é o salmo do Lalau? Você tem maus juízes. Aí de repente você cai, fala, ixi, vai cair na... Ixi, esse, pelo amor de Deus. Maus juízes, né? Que ele erre dessa vez. Que acerte a teu favor. Essas questões de direito, tem maus juízes. Sabe o que vocês têm que fazer? Se vocês querem usar mesmo essa listagem, vocês têm que ler cada um deles e ir entendendo, para facilitar quando vocês querem usar. E se forem usar, pesquisa de ponta a ponta. E vai marcando num papelzinho. E depois vai analisando cada um. Ah, tem muito... Achei 5 salmos. Leia os 5. Vocês têm que achar a forma. Isso é receitário. Tem que achar a fórmula ideal. Qual é o seu perseguição? Olha aí, perseguição. Já achou? Inimigos. Perseguição, você tem inimigos. Vê se acha algum inimigo que atenda a perseguição no trabalho. Proteção contra os inimigos. 142. Proteção, qual que é o 107? Contra os ataques de inimigo. Também, 107. Agora tem um que é perseguição. Olha o perseguição. Perseguição do quê aí? Só que ele está na coluna da direita. Tente achar a perseguição. Aqui vem um caso. A coluna da esquerda, ela dá aplicação. E a da direita dá um complemento da aplicação. Quando não tem, a aplicação é bem aberta. Quando tem, é específico para aquela aplicação, né? Por exemplo, mar. Mar tem 3 aqui. Um é específico para perigos do mar. O outro para tempestade e outro para tesouros. São coisas diferentes. Viagem. Olha aí, viagem. Viagem do quê? De mar? Então, olha aí, viagem de mar. A forma justa é tua, 100%. A justiça, se você está certo, o outro está errado, a forma justa é você ganhar e o outro pagar tudo. É assim que funciona a justiça. Não é de justa, não é meio a meio. Justa é ser a realidade. Eu vou brigar com você na justiça. Não é meio a meio. Eu ganho metade, você ganha metade. Cada um fica por si. Eu quero ganhar a minha causa. Ou eu ganho ou perco. Normalmente é assim. A justiça é isso. Ah, então você já está usando o salmo. Bom, mas é um erro seu, certo? Aí depende do poder que você vai dar ao salmo. Você pode até ganhar, porque depende de uma decisão. Você pode até afetar a decisão. A gente faz coisas erradas por ignorância sem saber. Agora, se você sabe que é errado e quer ganhar, aí vem a pancada. E o perseguido, aí vocês não acharam perseguidos? Tem sim, só que não está aí, ele está no outro lado. Porque a perseguição, ela não é material. A gente faz de propósito, você não vai achar. Por quê? Vocês têm que aprender. Perseguição é físico. Não, ele é fofoca, intriga. Não é físico. Olha no grupo 2. Vê lá se você acha perseguição. Tá vendo? Você não pode ficar num só. Você tem que usar correto. Perseguição é doença? Não. Perseguição é material? Coisa física que está acontecendo no dia a dia? Não. É coisa de alma, perseguição. É psíquica. É mental, é emocional. É raiva, é ódio, é intriga. Por isso que a pessoa persegue. Onde que você acha aí? Grupo 2. Ah, show! Onde que está? Perseguições. Tem perseguições. Perseguição não é física. O que é uma perseguição física? É, por exemplo, eu estou andando e vem um cara me seguindo atrás. Isso é perseguição física. O ladrão que vai te assaltar. Aí já é inimigo. Ou tem ladrão. Então vamos falar de ladrão. Tem ladrão? Qual que é? Vamos lá. Ladrões, tem aí? Roubo. Roubo é alma ou é físico? Físico. Então tá na física. Acha aí roubo. Ladrões, tá aqui, ó. Olha, ladrões. Tem o 147, 12, 27. É guarda contra os ladrões. Proteção contra ladrões. Agora roubo. Vamos lá no roubo. Roubos tem vários. Roubos diversos. É o 37. Já ele é específico. Roubos diversos. Roubos e fraudes. Roubos nas mercadorias. Vou botar na perseguição. Onde que você está na perseguição? Vamos lá. Grupo 2. Qual é a sua perseguição? No trabalho? Perseguições. Você tem 7, 37, 55, 71, 143 em qualquer lugar, inclusive no trabalho. Perseguições injustas. A sua é injusta? Então, tá aí injusta, né? Porque às vezes tem perseguições que são justas. O cara é o maior encebador, é o maior vagabundo, é o maior dorminhoco da paróquia, enrolador. Vai ser perseguido mesmo. Não, é injusto. Você já diminui. Quanto a perseguições? Você tem o 7, o 26 e o 35. Vamos pegar aqui, ó. Elementos desencadeados. O que vocês acham que é? São coisas que não se encaixam, situações que não se encaixam. Elementos desencadeados são coisas sem conexão, coisas que não se encaixam. Qualquer tipo de elemento não está dentro de uma cadeia, né? Numa sequência. Está algo fora, né? Qualquer coisa. Ele é genérico também. Onde que está? No primeiro, está como vida. Ela falou brevidade da vida. Então vamos lá. Vida, tá aqui vida. Brevidade da vida. O que é brevidade da vida? Vocês que têm que dizer. Onde que usa a brevidade da vida? É bem específico esse, é brevidade
brevidade da vida, né? Você tem uma situação que a sua vida vai ser breve. O que você faz? Contra a brevidade da vida. O salmo não é só para, é contra. Você que determina. Eu não quero brevidade de vida, eu quero vida longa. Eu uso o salmo contrário. Você pode usar o salmo, você que determina. Ou seja, qual é o assunto que você está falando? Brevidade de vida. O que você quer da brevidade de vida? Você quer morrer logo? Usa esse. Não, eu não quero ter brevidade de vida. Usa esse. Ele é específico. Ele trata de brevidade da vida. Quando o salmo não está claro, ele é ambíguo. Ele trata sobre o tema. E qual é o tema que vai usar? Brevidade da vida. O que eu estou procurando é brevidade da vida? Elementos desencadeados. Existe essa situação? Elementos desencadeados? Na justiça. Tem coisa que não está certo, coisa que não está encaixando. Sabe? Aquilo que não encaixa. É esse daí, elementos desencadeados. Qualquer coisa. Agora, como é que você vai saber se ele é certo para o elemento desencadeado? Vai lá, leia e sinta isso. Se está te atendendo. Antes de você nascer, a tua avó fala: essa menina vai ser maldita. São os anátemas. É merecida? É merecida, né? Aí você diz maldições da Bíblia. Aí quem vai resolver a maldição da Bíblia? Deus. Vai no Deus. Aí vê o que ele tem. Tem salmo para tudo. Você tem que sempre achar como encaixar. E mesmo que não seja específico, ele tem um genérico. Tem uma pessoa que ela perguntou sobre suicídio. Tem um específico que é suicídio, é o desejo para suicídio. Quando a pessoa fica com aquele desejo de suicídio, tem salmo próprio para afastar isso. E o outro que eu poderia usar, qual que seria? Seria a obsessão. Qualquer tipo de obsessão que a pessoa tenha. Às vezes tem mulher que tem obsessão por um homem. Tem gente que tem obsessão por alguma coisa. O que é obsessão? É um pensamento fixo, um sentimento fixo em alguma coisa. Tem para obsessão, tem para possessão, que é o mesmo de obsessão, e tem desejo de suicídio. São 3 fases. A pessoa tem aquele desejo, é a coisa fraca. A obsessão é forte. A pessoa já quer mesmo, aquilo não sai da cabeça dela. E aí, de repente, ela fica possuída por aquilo e pratica o suicídio. O salmo para suicídio são 2. O primeiro é o desejo e o segundo é obsessão, que é o mesmo de possessão. Embriaguez, alcoolismo, tem que é esse daí. Tem outros vícios. Tem vícios vergonhosos. É específico. Tem vícios. Embriaguez é embriaguez. Vício de cigarro, não. Aí vícios. Aí você vai achar. Então vamos falar vícios, pra gente já entrar nessa parte aí. Depois nós vamos fazer um completo aí. Achem pra vícios. Fumar. Fumar não é vergonhoso. A alma é 2. A alma não tem nem o que perguntar. O alcoolismo é 69. O que mais? Vícios. Procure aí um vício. Qual que vocês acham que poderia ser fumar? Vai. Parar de fumar. Acharam algum aí? Tem o contra excesso, qualquer tipo de excesso. Fumar pode ser um excesso também, que é o 78, qualquer tipo de excesso. Para parar de fumar, qual que vocês poderiam usar? Vocês poderiam usar força de vontade, firmeza, vontade para parar de fumar. Tem vários que vocês vão usar, achem mais aí. Qual outro? Fraqueza humana, por que não sai do vício? Deixar de fumar, gente, é a coisa mais fácil que tem. Eu fumei desde os 7 anos, 8 anos, até os 25. Eu deixei de fumar mais de 20 vezes, não é fácil? É fraqueza humana. Vício é uma fraqueza humana ou não? Você tem para deixar de fumar a vontade para vencer. Eu estou determinado a largar e preciso de uma força de vontade. Quero lutar contra esta minha fraqueza que é fumar. Fraqueza humana, 90. Que mais? Vocês têm que achar o que vai colocar mais perto de vocês. Está como fraqueza, parte de alma. Preguiça tem um específico aqui, ó, 69. Súcubo é aquela entidade que vem à noite que faz ataque sexual. É uma experiência que acontece, a pessoa começa, aparece uma pessoa, às vezes ela é bonita até, começa a conversar, começa a dançar, de repente o ambiente vai mudando e aquele ser que está perto da pessoa começa a apertar, fica com um bafo pestilento, arranha, morde e tira todas as energias sexuais da pessoa. Provoca até orgasmos, íncubos e súcubos. É muito comum isso. A pessoa recebe esses ataques à noite. O homem recebe o ataque de súcubo, que é um dragão. O que é súcubo? É exatamente o basilisco que eu falei, que é a esfinge, que é esse monstro que vem te atacar. É contra esses ataques. É Salmo 91. Súcubus, íncubus. É essa entidade que ataca, é a esfinge. Descobrir a missão na vida. Então, vamos achar um. Como é que você vai procurar? Vê aí, tem missão? Bom, a missão às vezes está ligada à profissão, aos dons. Ah, ele achou um aí. Desenvolvimento de dons, é dons. Dons naturais e sobrenaturais. Esse encaixa. Qual que é outro? Onde está a vocação? Tem vocação? Tem aspirações à vida superior, exatamente. A vocação que a gente tem, o que é vocação? A vocação é aquilo que a gente tem como tendência para fazer, habilidades para fazer, que é a própria missão. A gente sempre nasce com a vocação para a nossa missão. Eu tenho o poder de falar, da fala. Eu tenho o poder também de fazer a coisa
coisa se perpetuar. Por quê? Por que eu tenho esse poder? É porque tem uma missão, está ligada à minha missão, à minha vocação. Minha vocação é essa. Só que quando você entoar o salmo como vocação, vocação como missão. Avarento aí, tá como usura. Bom, vocês já mais ou menos pegaram o jeito, né? Agora vocês têm que pegar essa lista e deixar ela bem cebadinha, bem cheia de uso. Tem que usar e ler, olhar. Quer dizer, não é pegar o primeiro salmo que aparece, dá uma pesquisada geral. Então como é que vocês fazem para pesquisar? Fazendo a síntese. É coisas materiais do dia a dia? Parte 1. São coisas psicomentais, espirituais, alma? Parte 2. Doenças? Parte 3. Então tá fácil, né? Você já tem 3 grandes divisões. Agora a gente vai falar da parte prática. Quanto à lista, tá certo? Então, praticar, olhar, salmo pessoal. Qual seria o nosso salmo pessoal? Na realidade, ninguém fez salmo pessoal. Não existe um salmo para João, para Maria, para não sei o que lá. Porque quantos habitantes tem no planeta? Teria que ter um salmo para cada um. Mas nós temos salmo para grupos de pessoas, para agrupamentos, porque eu não posso ter um salmo individual para cada um, porque existe só 150 salmos. Mas eu posso ter salmos ligados ao que eu sou, ligados à minha personalidade. Por exemplo, ao meu dom, à minha vocação, às minhas virtudes. São salmos pessoais também. Dom para a música. Eu sou músico. O salmo pessoal, porque eu sou músico, eu vou usar o quê? O salmo da música. Eu sou médico e meu negócio é curar. Eu vou usar o salmo 6, é o meu salmo pessoal. Você tem que usar da inteligência para saber qual é o seu salmo. Tem salmo para matemática. Quem ensina matemática, tem um salmo para matemática. Qual é o salmo pessoal dela? Você tem escola de matemática. No caso seu, o salmo pessoal dela é a matemática mesmo. Isso que eu estou falando é aquilo que a gente vivencia. Você vai achar um que vai te encaixar de acordo com o que você é. Eu sou juiz, juízes e tribunais. É meu salmo pessoal, é para juízes e tribunais. Sou promotor, tô ali. Depende de cada um, tá certo? Você vai sempre achar um salmo não específico para você, porque não tem para todo mundo, mas pelo que você faz. Para a vocação, você tem. Para a sua missão. Qual é a minha missão? Olha, eu sou advogado, tá bem, tem meu salmo pessoal que é juízes e tribunais, ou então eu trabalho no tribunal qualquer, eu tenho meu salmo pessoal. Mas caramba, não é bem isso. Eu quero algo mais superior, espiritual, por exemplo, que seja meu salmo espiritual. É ascensão espiritual. Você vai achar um. Então, o salmo pessoal é isso, é o que eu sou. Qual que encaixa? Por isso que você tem que usar para ver qual que é. Opa, esse é meu. A hora que você fala, pô, esse aqui é meu. É o teu salmo pessoal. Então, ele é grupal, pelo que você faz, pela profissão, pela tendência, pelo que você praticamente faz o tempo todo. No caso dela, ela fica o tempo todo com matemática. O tempo todo é matemática. Ela vive matemática, come matemática, janta matemática, dons para a matemática. Então, ela tem o salmo pessoal dela. Mas ela também quer espiritual. Ascensão espiritual também. Mas eu quero ter o dom da fala. Vai pro dom da fala. É o teu pessoal.